A gente vai começar o nosso segundo sessão hoje e se chama Protegendo Paternidade. Protegendo Paternidade. E eu sei que a gente perguntou mais cedo e tem vários de vocês que são pais, e vários de vocês que ainda não são pais, mas são casados ou são noivos, e um dia vocês vão se tornar pais. E essas primeiras duas sessões, a sessão que o apóstolo trouxe e a sessão que eu vou trazer agora, tanto se aplicam para vocês com crianças, como para vocês que vão ter crianças, ou como nós que talvez tem pais aqui já mais velhos, os seus filhos já saíram de casa. O que a gente aprende aqui ainda aplica para a nossa vida ministerial. Como assim? Você talvez vai servir no Kids um dia. E essas crianças obviamente não são suas para disciplinar, mas a gente aprende princípios que aplicamos no Ministério de Kids, que aplicamos no nosso tratamento, sei lá, dos nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos familiares. Faz sentido? De novo, eu não estou lá dando palmada para as crianças no Kids, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mais de uma disciplina bíblica, certo? Ordem bíblico, que a gente pode, todos nós podemos aprender para poder aplicar. O apóstolo falou durante a série de Forjando Filhos, falou assim, tantos de nós agimos baseado naquilo que vivemos. Eu faço o que eu vi meus pais fazendo, eu falo o que eu vi a minha mãe falando, mas não significa que tudo que eu falo, ou tudo que eu faço, ou tudo que eu vi moldado para mim é o certo, é o bíblico. Mas só por hábito, só por ter sido condicionada a agir ou a falar dessa forma, eu faço. Mas temos que estar alertos e atentos e cientes que só porque minha mãe fazia dessa forma, então eu vou fazer dessa forma, não significa que essa forma é bíblica. Amém? Então, glória a Deus, estamos no seminário da família para aprender quais hábitos talvez eu vou ter que quebrar. Quais coisas que eu me ouço falando, que a minha mãe falava, que, sabe, tipo, a minha mãe falava, mas eu acho que não deve ser o que eu devo repetir. E eu creio que muitos de nós não fomos criados em lares cristãos. Na verdade, quero perguntar, quantos de vocês, seus pais, são crentes e você foi criado em lar cristão? Levanta a mão. Agora, quantos não? Então, gente, quase a metade das pessoas tiveram esse exemplo bíblico e ainda mais, gente, só por ter pais crentes, não significa que tudo que fizeram era bíblico. Então, todos nós temos muito para aprender. Meus pais e os pais do meu marido eram pastores, são pastores, criados na igreja, dedicados ao Senhor com uma semana de vida, ambos de nós. Mas mesmo assim não significa que os nossos pais acertaram em tudo que nos ensinaram. Em tudo que faziam com a nossa disciplina, com a nossa criação, com a forma que falavam. Como até o apóstolo já falou, a gente já errou muitas vezes. Mesmo sendo ministros, missionários, apóstolos no Brasil, a gente também erra na criação dos nossos filhos e ao construir o nosso lar de acordo aos princípios da palavra de Deus. Mas glória a Deus tem graça. Glória a Deus, temos o Espírito Santo. Glória a Deus, temos a palavra infalível que nos guia em cada passo. Então, esta sessão eu vou falar sobre protegendo paternidade. Eu vou tocar várias áreas, mas eu acho que como mãe e mulher, muito do que eu vou trazer para vocês é prático. É uma aplicação prática. E isso, de novo, vocês que ainda não têm filhos ou que talvez já passaram a estação de filhos, isso ainda é aplicável para a sua vida. Primeiro, para a sua vida pessoal. Talvez você não tenha filhos para proteger, mas você ainda tem uma carne para proteger, uma mente para proteger, olhos para proteger, ouvidos para proteger. Talvez você vai ter netos para proteger, que vão visitar sua casa um dia. Então, o que a gente vai aprender é aplicável para todos nós. Amém? A palavra diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o início de sabedoria.
Se a gente quer viver em sabedoria, desfrutar da sabedoria, provar dos frutos de sabedoria, seria bom a gente já de uma vez nos submeter ao que a palavra diz. O apóstolo, ele iniciou com todo esse ensinamento, então nem vou entrar em tanto que ele falou da instrução e da sabedoria que vem na instrução. Ele já tocou com tanto poder. Mas o que eu quero fazer é tomar alguns minutos nesta sessão para te alertar. E de novo, meu marido, eu subi, eu briguei com ele. Você quase pregou a minha sessão, você falou tantas coisas que o Senhor queria que eu falasse. Mas é bom a gente repetir. Mas eu quero te alertar. Porque o mundo que a gente vive hoje, como o apóstolo falou e como estamos vendo, é perversa. Estamos vivendo em um mundo perverso. É inegável. Qualquer um com 2 olhos e 2 ouvidos poderá facilmente perceber. E está chegando ao ponto onde eu estou vendo nas redes sociais e no mundo que até pessoas que não são crentes estão dizendo que estamos vivendo em um mundo perverso. Não requer ser crente para viver, para entender o que está acontecendo. Eu vejo vídeos de pessoas que não são crentes, até xingando enquanto estão falando, mas falando, nossa, isso que estão forçando sobre as crianças e da escola, isso não é aceitável, isso tipo, não são crentes. E ainda conseguem identificar, uau, está sério a situação. Temos que estar em alerta. Temos que estar com os olhos abertos. E se a gente não tiver os olhos abertos, o inimigo vai acertar o seu alvo. Acertar o seu alvo. Entenda muito bem. Satanás sempre acerta erro. Se ele quer errar, ele sempre vai errar. Se ele quer trazer pecado, ele sempre vai acertar em trazer o pecado. Se ele quer matar, ele sempre vai acertar em matar. Faz sentido isso, gente? Por quê? Porque ele é esperto no que ele faz. Ele é profissional em matar, roubar e destruir. É o que ele é o que ele faz e ele vive a vida só para isso. Estão entendendo? Eu acho que às vezes crentes nos iludimos ou nos enganamos pensando, não vai acontecer comigo. Não vai acontecer na minha casa. Com os meus filhos isso nunca vai acontecer. Mas não podemos nos iludir. Satanás é profissional no que ele faz. Se ele quer acertar, ele vai. Mas eu estou falando isso não para te espantar. Não é para colocar medo em você, porque glória a Deus nós temos autoridade. Isso é para nos alertar, para não sermos cegos ou estarmos adormecidos ou virar o rosto e não olhar e ficar ignorantes da situação. É para a gente estar em alerta. Em inglês chamamos high alert, um alto alerta. É sério. A situação é séria. E Jesus claramente declarou em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não podemos nos iludir pensando que não existe um inimigo. E às vezes, como adultos, a gente enfrenta tanto problema como adulto. Tenho contas para pagar. Tem pessoas sendo esquisitas comigo. O chefe que está me tratando dessa forma. O trânsito isso. As contas o outro. A casa isso. E pensamos que tem tanta coisa acontecendo com a gente que nem conseguimos identificar ou nos lembrar que Satanás não só quer em contra da tua vida, ele quer em contra da vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Ele está trabalhando duro para fazer a sua parte. Ele não vai parar, ele não vai desistir, ele não vai, desculpa, ele não vai descansar, tirar férias. Ele está fazendo a parte dele. E como igreja, como o corpo de Cristo, como a noiva do Senhor, precisamos estar em alerta. De novo, vou repetir. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas, digam mas,
vim, diz o Senhor, para lhes dar vida e vida em abundância. Então, por mais que eu sei que existe um inimigo que trabalha para matar o que eu tenho, roubar o que eu tenho, destruir o que eu tenho autoridade em Cristo. Só porque existe violência não significa que vai me atingir. Só porque existe perversidade não significa que vai entrar na minha casa. Mas eu preciso estar ciente que existe a perversidade. Preciso estar ciente que existem iscas para tanto me atrapalhar como atrapalhar meus filhos. Precisamos estar em alerta. Mas glória a Deus, não vou viver em medo. Não vou viver ansiosa. Eu não vou ficar medrosa. Mas Satanás está atrás de mim. Não. A palavra diz em Filipenses 4:6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não vamos viver em medo. Não vou viver ansiosa. Eu não vou agir ou falar por base de medo. Eu vou agir e eu vou falar em base de autoridade. Mas só porque eu tenho autoridade, tampouco significa que eu vou ser ignorante. E é aqui onde muitos crentes erram. Ou erram na ignorância. Não, Satanás vai atacar o mundo, mas a minha casa não. Vai tentar atingir ele, mas eu não. Ou ignorância, estão comigo? Ou pessoas vão para o outro extremo e vivem em ansiedade. E tudo que eles fazem, tudo que eles falam é baseado em medo. A gente vai encontrar o equilíbrio aqui. Entendendo que existe um inimigo, entendendo que ele quer matar, roubar e destruir tudo que eu sou e o que eu tenho. Mas conhecendo a minha autoridade em Cristo, conhecendo o que está escrito, confessando a palavra de Deus, orando em línguas, e então eu vou viver em paz, como a palavra promete. Devemos ficar com raiva do inimigo. Você sabe que você tem direito a ficar com raiva? Isso é bíblico. A palavra diz, eu não estou com o versículo aqui porque estou só falando, mas a palavra diz, odeia o que é mal. Você pode odiar o que é mal. Você sabia que você tem permissão bíblica de odiar o que é mal? Odeia o que é mal. Ame o que é bom. Você tem permissão de odiar o que é mal. Ficar com raiva do diabo. Ficar com raiva do que ele tem tentado em contra da tua vida, da tua família, das tuas finanças. Você pode. Você sabia que pode? Pode. Tá tudo bem, Jesus não vai te castigar por isso. Isso não é pecado, não. Isso é reconhecer o seu inimigo. Estão comigo? Mas glória a Deus, não vamos viver em medo, não vamos viver ansiosos, porque eu confio que o Senhor me escolheu para ser mãe nesta era. O Senhor te escolheu para ser pai e para ser mãe nesta época. Ele te escolheu por esse tempo. Não tomou Deus de surpresa. Caraca, não era para ter enviado Helena para a pastora Ju. Eu deveria ter feito mais cedo. Não. Ele sabia o que estava fazendo quando te fez. Thank you. Quem foi? Obrigada. Ok. O Senhor sabia quando me fez mãe da Sofia, do Judá, da Olívia, para viver em 2023 e tudo que a gente enfrenta nesse ano. Ele sabia. Não tomou Deus de surpresa. Vocês que estão grávidos, eu sei que muitas pessoas, eles nem têm filhos.
filhos porque tem medo. Porque tem um versículo lá que diz: tadinhas das mulheres grávidas ou amamentando nessa época, né? Vocês sabem do versículo que eu estou falando? Isso está falando da tribulação, tá, gente? Não aplica a vocês. Tadinhas delas sim, vamos orar por elas. Mas estamos falando de homens e mulheres de Deus que têm autoridade, que podem, que foram cheios e escolhidos com graça para fazer o que Deus te chamou a fazer nesse tempo. Eu não vou ter medo. Recentemente a minha irmã, ela está grávida, vai ter o nenê dela por volta do 1º de junho. A gente não sabe o que é, ela está guardando surpresa até nascer o bebê. Mas eu perguntei para ela: Tiffany, qual é o seu maior medo em ser mãe? O que você tá com, tipo, não medo, mas o que você tá meio de ser mãe? E ela falou assim: eu tenho medo de ter adolescentes. Tipo, eu tenho medo da fase de adolescência. E eu falei para ela: sabe o que o Senhor falou comigo quando eu tive Sofia? Que eu tinha o mesmo medo, tipo, ai, o que eu vou fazer quando são jovens? Eu lembro que era ser jovem, que difícil. E eu me lembro, o Senhor falou comigo: Hannah, você não está ganhando adolescente agora. Você está ganhando neném agora. E eu vou te dar graça para ser mãe de neném. E quando chegar a estação de ser mãe de jovem, eu vou te dar a graça para ser mãe de jovem. E vai dar certo. Mas não se preocupa para amanhã. Hoje você é mãe de bebê. Desfruta esta estação. E para mim foi um consolo enorme no meu coração, que eu tinha, tipo, ai, como é que vai ser adolescente? Hormônios. Mas o Senhor me falou, e eu compartilhei isso com ela, e ela ficou mais calma, tipo, nossa, é verdade. Então vou só desfrutar essa estação. Mas eu amo que a palavra diz em Esther 4,14, quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhido. Eu creio que o Senhor te escolheu para ser mãe, para ser pai, nesta era, nesse momento. E é o nosso dever celestial proteger os nossos filhos. É o nosso dever celestial proteger a próxima geração. De novo, se você não tem filhos, um dia você vai servir no Kids, ou no campamento de Youth, ou você vai interagir com alguma criança em algum momento, e isso se aplica a você. É o nosso dever celestial proteger crianças. Sejam nossas, sejam crianças de outros, é o nosso dever protegê-los das armadilhas e os enganos que o mundo tem preparado para elas. E gente, vocês, como o apóstolo já falou, o mundo está trabalhando o dobro, double time, para atacar os nossos filhos. Tem um som que, gente, não estou ouvindo, não sei se está bem baixinho. O mundo está trabalhando para atacar os nossos filhos. Se a gente não ensina sobre santidade, o mundo vai ensinar a perversidade. Se a gente não ensina sobre o caminho reto, o mundo vai ensinar caminhos doidos. Se a gente não ensina, o mundo vai ensinar. E não vamos permitir o mundo ensinar. Não vamos permitir o mundo tomar o lugar que é para eu tomar. Como mãe, pai, tio, tia, avô, é o nosso lugar. E vamos tomar o nosso lugar. E essas armadilhas, amados, antes, né, pelo menos quando eu era criança, era mais música. Era MTV, né? O canal MTV, tinham isso no Brasil. MTV. Na minha época era MTV, não tinha YouTube. E na minha época eram os vídeos do Blink-182, 182. Não sei como vocês conhecem. Você é muito novo, pastor Thiago. Ok, vocês sabem. Os vídeos da Shakira ou da Britney. Essa era a minha época, gente. E não podíamos assistir esse canal. Na época, né, canal. Tinha que pular esse canal. Não dava para assistir. Na minha época, era filme só no cinema. Então, já era fácil para os meus pais saber qual filme a gente vai ou não vai assistir. Não tinha como acessar esse conteúdo em casa. Ou a gente comprava o VHR, né, o negócio.
para ver em casa, que claro, os meus pais nunca compravam as coisas ruins, então tudo que estava em casa era santo, era bom, era saudável para a gente assistir. Todos os CDs que meus pais compravam, ou de cassettes pequenos, né, para música, tudo era santo, tudo era louvor. Marcos Witt e quem sabe, assim, todas essas bandas cristãs maravilhosas da época. Então, de 30 anos para cá, muito mudou. As armadilhas e as iscas que antes estavam todas lá fora, agora estão aqui dentro. Estão dentro da minha casa, estão no meu celular, estão na televisão. Fácil acesso, tanto para adulto como para criança. E fomos chamados a proteger os nossos filhos. 1 Pedro 5, versículo 2 diz assim: peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. Amados, vocês podem ver a próxima geração como seu rebanho. Esse versículo não é só para pastor, não é só para os pastores de campos, isso é para você. Peço que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou. Tias de kids, essas crianças são seu rebanho. Mamais, papais, seus filhos são seu rebanho. Avós, seus netos são seu rebanho. Não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade como aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Eu sei que esse versículo foi escrito para pastores da igreja, mas quanto mais se aplica para as nossas famílias, quanto mais se aplica para a próxima geração. Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo diz: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, assim, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. De novo ele está falando da eclésia, da igreja, mas os meus filhos também foram comprados com o sangue de Jesus. Os seus netos também foram comprados com o sangue de Jesus. E é o nosso trabalho cuidar, proteger. Em outras traduções, na verdade, se você vê essa parte aqui em Atos 20, é o apóstolo Paulo dando as últimas instruções para os líderes da igreja de Éfeso. E ele chamou eles: vem cá, encontra comigo que vai ser a última vez que vou te ver, porque daqui a pouco eu vou morrer. E ele está dando as últimas instruções para esses líderes da igreja. E se você estudar, ele está falando dos lobos que entrarão, advertindo os líderes: cuidado, que daqui a pouco lobos vão entrar para tentar enganar ou roubar ou destruir vocês. Presta atenção, proteja seu rebanho. Quanto mais nós devemos proteger a próxima geração. Como sacerdotes do nosso lar, é o nosso trabalho cuidar do nosso primeiro rebanho. Estabelecer regras, como já temos falado, criar barreiras, implementar padrões e hábitos que irão levar os nossos filhos para sucesso, para uma vida piedosa. E amados, que esta palavra seja um alerta para o seu coração, como posso dizer, maybe quase uma não quero dizer ameaça, mas como se fosse uma ameaça santa. Tipo, uou, uma alerta, Abre comigo em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel 3, versículo 17. Assim: filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Em outras traduções diz sentinela. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhes transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável, diga responsável, pela morte deles.
Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará sua vida. Amados, fomos chamados a ser sentinelas, todos nós. Eu sou sentinela, você é sentinela. Fomos chamados a proteger, guiar, ter os olhos abertos. Sentinela tem que estar vigiando, tem que estar olhando o horizonte, tem que estar vendo o que está vindo, tem que estar com os olhos abertos. O que está chegando? O que está acontecendo? Qual é a temperatura? E hoje em dia eu estou falando de um discernimento espiritual. Temos que estar em alto alerta. Temos que ter a capacidade de ver o perigo vindo de longe e saber o que fazer para proteger, guardar os nossos filhos, guardar seus corações, guardar seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos. Temos que saber o que fazer. Jesus disse em Mateus 18:6: mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Devemos tomar a sério a nossa responsabilidade como sentinelas. Não apenas homens e mulheres. Mas eu sou pai, eu sou a mãe, eu sou avô, eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas entender que Cristo vai nos fazer prestar contas pela forma em que protegemos ou não os nossos filhos. Cristo quer saber se você fez a sua parte como sentinela. Cristo quer saber se você instituiu as barreiras necessárias no seu lar para proteger e guardar a próxima geração. Se você é tia e os seus sobrinhos vêm para sua casa, assegura que a tua casa é um lugar seguro para eles estar. Se você é mãe e você deixa seus filhos na casa de outro, assegura que aonde você está os deixando é um lugar seguro para eles estar. Só por ser parente não significa que é seguro. Pega isso, gente. Eu tenho parentes que eu não deixaria meus filhos com eles. Não deixaria. Isso é ruim? Talvez. Mas eu vou fazer a minha parte como mãe. Eu vou proteger os meus filhos. E se eu tiver qualquer coisa que me alerta que algo não está certo, eu vou ser sensível a essa voz. E eu vou seguir o que eu sei é certo para os meus filhos. Quantas pessoas, e talvez até tem pessoas aqui, você não precisa levantar a mão, foram abusadas à mão de parentes. Por quê? Porque mãe e pai não estavam prestando atenção. Deixaram em um ambiente que não era seguro, mesmo com tio, tia, avô, o que for. E algo aconteceu que não deveria ter acontecido. Estão comigo? Deixaram com um amigo, só por algumas horas. Mas requer só 5 minutinhos para algo ruim acontecer. E de novo, não estou pregando medo e ansiedade, estou pregando alerta. Estou pregando discernimento espiritual. Porque o inimigo quer matar, roubar e destruir seus filhos. Cristo toma a sério a santidade das crianças. A gente acabou de ler. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, melhor morrer do que fazer isso. Como o que estamos expondo às nossas crianças. Se estamos na sala e a gente está assistindo um filme e as crianças vêm e sentam do nosso lado, será que aquilo que talvez eu não me incomoda tanto a mim vai incomodar o coraçãozinho deles? Estão comigo? Gente, eu me lembro e eu vou falar umas coisas assim práticas, mas eu vou usar a minha vida como exemplo. Eu me lembro do primeiro filme que eu vi, que me fez chorar porque eu não tinha a maturidade para assistir. Estávamos num avião
com a minha família. E era na época onde avião internacional só tinha uma televisão grande e todo mundo no avião assistia uma televisão grande. Hoje em dia os aviões têm televisão individual para cada pessoa. Lá atrás era uma televisão e todo mundo no avião assistia o filme. Gosta ou não, você vai assistir o filme. E eu me lembro, eu tinha talvez 10, 11 anos. E estávamos nesse avião, viajando com a minha família. E o filme que colocaram, não conheço o nome em português, mas teve uma cena nesse filme onde um jovem, com uma faca, he stabs, como que fala? Esfaqueou outro e o menino morreu. No filme. E eu me lembro não tendo a maturidade para ver uma cena dessas. E o resto, assim que acabou o filme, o avião todo podia me ouvir chorando. Porque eu não podia engolir o fato que uma vida foi tomada. E eu vi, né? Mas era filme, mas eu era criança. Não tinha como processar essas coisas. E eu chorei o resto do voo. E meus pais tentando me consolar. Mas Hannah, não é real, não é real. Era tudo falso, são atores. É pintura, o sangue não é verdadeiro. Mas as emoções que geraram em mim eram reais. E foi muito difícil para mim assistir isso. Estão comigo? Estão entendendo? O que a gente está fazendo para proteger os nossos filhos? Ou eu me lembro que meus pais, como eu falei, eu fui criada em lar cristão. Meus pais pastores, missionários lá no México. E eles sempre tinham uma regra. Você não vai para a casa de outros. Você não vai brincar na casa das suas amigas. Se você quer brincar aqui, elas venham para cá. Mas você não vai para a casa deles. Por quê? Porque meus pais eram sábios. E sabiam que, primeiro, as minhas amigas não eram crentes. E mesmo se fossem da igreja, não me permitiam ir para qualquer casa. Estão comigo? Tinham essa regra. Eram firmes nessa regra. Eu nunca dormia fora de casa. Nunca dormia na casa de uma amiga. Nunca. Por quê? Porque os meus pais eram sábios. E sabe o que aconteceu? Tiveram, deixa eu contar aqui, 4 vezes. 4 vezes que meus pais me deixaram ir e brincar na casa de uma amiga. E eu nem fiquei para dormir. Era só para passar a tarde e eles iam me pegar depois. E você sabe o que aconteceu em cada uma dessas ocasiões? A primeira vez foi na casa de uma amiga minha, chamada Carolina. E na casa da Carolina, Carolina tinha 2 irmãos mais velhos. Chegamos na casa da Carolina, Carolina me levou para o quarto do irmão e me mostrou a revista que estava debaixo da cama do irmão. Primeira vez que eu vi uma revista Playboy foi na casa da Carolina. Uou, que é isso? Nunca tinha visto nada assim. Próxima vez me deixaram ir para a casa da Tânia. E na casa da Tânia a gente estava se arrumando porque estávamos indo para a festa de uma amiga. Adolescente, gente, éramos novos. E aí do nada a Tânia vira e falou: ei, quer tomar banho comigo? A gente toma banho juntos. E glória a Deus, eu sabia bem para falar não. Eu falei não. Mas eu estava já com a minha toalha e eu me escondi no armário até ela terminar de tomar banho. E depois eu fui tomar banho. Da outra vez fui para casa da minha amiga Tali, onde ela e as outras amigas foram assistir pornografia. Vídeos na televisão, porque Tali tinha televisão no quarto dela. Uou, ter televisão no quarto era assim, uau, você é riquíssima. E a outra vez na casa da Keila, foi o aniversário dela. Tinha um monte de pessoas lá, a gente brincando, comendo pizza, bolo. Aí no meio da festa, Keila virou para todo mundo e falou: ei, querem assistir o coelho? E aí todo mundo, vamos lá. E eu já sabia o que era. Aí todo mundo foi pro quarto assistir, sei lá o que eles assistiram. E eu fiquei no quintal sozinha, esperando os meus pais virem me pegar. Meus pais sabiam o que estavam fazendo quando me disseram que não queriam que eu fosse para a casa de outros.
E é interessante como eu me lembro de cada uma dessas ocasiões. Está queimado na minha memória. Com certeza você também poderia ter as suas histórias de coisas que aconteceram na sua vida. Mas os meus pais criaram e trabalharam para ter um ambiente saudável na minha casa. Por isso eles falavam para mim: Hannah, convida suas amigas para cá. E eles trabalharam para que a minha casa seja casa legal. Faz sentido? Para que eu quisesse trazer as amigas para lá. Então eles arrumavam comida pra gente, arrumavam filme legal pra gente, arrumavam coisas divertidas para nós, porque eles queriam fazer a nossa casa, que eles sabiam era santa, era pura, era piedosa, fazer desse lugar atrativo para mim e para os meus amigos. E trabalhavam e falavam: não, eu falo com a amiga, eu vou falar com a mãe dela, eu convido elas para vir para cá. Aqui é um lugar bom. E mesmo, presta atenção nisso, gente. Mesmo quando eu levava as minhas amigas para casa, o meu pai, a propósito, saía e levava meu irmão junto. Por quê? Precisava? Não, meu pai e meu irmão são homens santos. Nunca fariam nada. Mas só para criar um ambiente ainda mais seguro do que já é. Pais, estou dando para vocês princípios práticos. Na prática. Meus pais, além disso, criavam uma cultura na nossa família de diversão, de lazer, ao longo da minha infância, da minha criação, da minha juventude. Toda sexta-feira era noite de Blockbuster. Vocês lembram disso? Tinha no Brasil Blockbuster. Vocês mais novos não conhecem o que é ir para Blockbuster na sexta-feira, brigar com os irmãos em qual filme vocês vão alugar, porque só podia alugar uma, porque era caro alugar o filme. Toda a família tem que decidir. E o que a gente fazia, meu pai falava assim: ok, todo mundo vai escolher um filme, depois vamos nos encontrar aqui na frente, vamos discutir e ver quem vai, qual filme vamos levar para casa. Mas alguém tinha dia de Blockbuster? Poucos de vocês, gente. Sexta-feira era dia de Blockbuster. E queríamos comprar doces lá, mas era caro comprar doces lá. Então meu pai, não, tem sorvete lá em casa. Melhor lá em casa a gente come. Mas os meus pais criavam essa cultura: sexta-feira, dia de filme em casa. Então a gente ia para o Blockbuster, escolhíamos o filme, alugávamos, íamos para casa, fazíamos pipoca e a gente assistia juntos o filme. Eu amava esses momentos. Eu amava ir pelos corredores do Blockbuster. Gente, tinha isso aqui no Brasil? Era maravilhoso. Ou de vez em quando, umas 2, 3 vezes por ano, os meus pais levavam a gente uma sexta-feira passar uma noite, sei lá, fora da cidade. Num hotel, num espaço de lazer, só para respirar. Só para estar em família. Só para descansar fora do dia a dia de casa. Criando realmente memórias. Eu não me lembro do que era necessariamente indo e voltando da escola todo dia, e eles indo e voltando do trabalho, mas eu me lembro às vezes que a gente ia para aquele local, descansava, nadava na piscina e depois voltávamos para o domingo, para o culto. Eu tenho memórias disso, eu tenho memórias de ir para Blockbuster, de ter esses momentos em família, e é porque meus pais trabalharam duro para estabelecer padrões que iriam nos proteger. Agora, significava que eu não pedia para ir para as festas? Claro que eu pedia. Por favor, me deixa ir, eu quero ir. Mas sabe, mesmo meus pais sendo pastores, homens e mulheres de Deus, umas 2 ou 3 vezes eles me deixaram ir para a festa. E em cada uma delas aconteceu algo ruim. Que eu me arrependo por ter ido. Me arrependo por ter rogado e rogado e rogado e rogado. Até meu pai ficar tão cansado. Ai, então vá lá. Mas eles sabiam.
sabiam que não me esperava nada de bom lá. Sabiam que não era nada que ia me acrescentar ou me ajudar na minha vida. E como pais, sentinelas, vigias, precisamos proteger os nossos filhos. Então, muitas dessas mesmas regras nós estamos implementando para nossos filhos. Nossas crianças ainda são novas, mas estão crescendo. E ainda novas, tem isso. Em casa, tem acesso a conteúdo. Gente, conta de YouTube de crianças não é conta para criança. Pais, se vocês têm costume de deixar seus filhos assistir vídeo no YouTube, eu os advirto hoje a retirar total acesso a YouTube. Não deixa seus filhos ficar horas e horas e horas assistindo vídeos no YouTube, porque em um momento ou outro vai aparecer algum vídeo que seus filhos vão ficar... Vários anos atrás, meus filhos hoje não têm acesso a YouTube. Não têm acesso a Netflix. Há vários anos atrás, antes do que está ainda pior hoje, uma vez deixamos a Sofia assistir alguns videozinhos. Eu escolhi, você vai assistir 3 palavrinhas, sei lá. Mas daqui a pouco, esse vídeo acaba. E mamãe está distraída. E qual vídeo vai vir depois? E YouTube escolha o que eles vão ver depois. E daqui a pouco surgiu uma animação, like a desenho, de Spider-Man e Elsa, mas estão em cama juntos. Mamãe, eu vi um vídeo de Spider-Man e Elsa e eles são um casal e eles estavam dormindo juntos. O quê? Ela foi me mostrar e, graças a Deus, não era nada gráfico, mas já era uma porta. Já era uma porta, gente. Algo tão simples. Mas o mundo está atacando filhos, crianças. O alvo de Satanás nesta era é crianças. O apóstolo já falou. Então, pais, é hora para estar atentos. O que os nossos filhos estão assistindo? O que eles estão ouvindo? Como que eles estão passando o seu tempo? Com quem eles estão passando o seu tempo? Meus pais eram rígidos. Claro, tivemos até 4 ocasiões na minha juventude toda, onde me deixaram, por uma graça, ir para casa dessas amigas. Mesmo assim, deu ruim. Deu ruim. Depois disso, eles só me deixaram ir para casa de uma amiga. E essa uma amiga era da igreja. E os pais dela eram líderes na igreja. E os meus pais já tinham ido para casa deles várias vezes para saber como era, que tipo de ambiente essa família tinha em casa, para confiar que eu pudesse ir lá. E graças a Deus, todas as minhas experiências na casa dela foram maravilhosas. Foram santas, foram puras, foi tranquilo. Mas só uma amiga. Estão comigo? Não estou dizendo que devemos fechar o mundo para os nossos filhos e sempre ficar assim, quase assim, militante. Mas estou dizendo, esteja em alerta. Presta atenção, saiba o que os seus filhos estão fazendo. Minha filha hoje, ela roga para ter certas coisas. E a gente fala, não pode. Você não vai ter. Eu quero que você desfruta do que é ser criança. Hoje em dia no Instagram e TikTok tem esses vídeos, vocês já viram, onde mostrava eu com 14 anos e era uma criança esquisita, tipo vestida esquisito. E aí crianças hoje com 14 anos são umas moças todas sexuais. Vocês já viram vídeos e eles fazem de forma engraçada, mas o assunto é sério. Crianças estão sendo empurradas para uma sexualidade e uma maturidade que não é para elas ter. E eu e o apóstolo conversamos o tempo todo como podemos proteger os nossos filhos, a sua inocência.
Eu quero que Sofia seja criança ainda. Ainda é criança, não é uma mocinha, assim, mocinha no sentido de, não é, ela é criança. Faz sentido? É criança. É bebê. Meus pais não me deixaram namorar até os 16. Mas o apóstolo acabou de falar 20 para Sofia. E mesmo assim, gente, mesmo assim, meu primeiro namorado com 16. Eu me arrependo de todo namorado que eu tive, gente. E eu tive bastantes. Menos um. Mas eu me arrependo, gente. Eu tive vários namorados. Eu me arrependo de ter muitos namorados, gente. Para com isso. Não pode brigar comigo aqui, ok? Depois a gente briga, tá? A gente fica discutindo que eu tive muitos namorados e ele não teve muitas. Eu sei, eu era pecadora, eu entendo. Mas eu me arrependo. Mesmo tendo a permissão dos meus pais, me arrependo. Me arrependo. Por quê? Porque agora que eu estou num casamento, como homem de Deus, eu posso olhar para trás e dizer, quanto tempo eu perdi. Eu permiti coisas que eu não deveria ter permitido. Eu desejei coisas que até eu deveria ter protegido o meu coração mais de desejar essas coisas. Não é pra gente fechar a porta. Ai, nossa, acabei de ver o tempo. Vou terminar aqui. 2 Timóteo 3. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Pois desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vê pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amados, eu falei em vários pontos práticos aqui. Coisas que eu oro que o Espírito Santo vai te dar discernimento e sabedoria de como aplicar em sua vida. Seja você mãe, seja você pai, seja você avó, para proteger seu lar. Quando crianças estão debaixo do seu cuidado, como você está agindo ou falando para protegê-las. Tanto com tecnologia, como com pessoas, como já falamos. Como com atitudes que a gente toma. Quero te encorajar a começar a criar hábitos de oração em casa. Para nós, o nosso tempo de oração é o carro. E a gente passa muito tempo no carro. E os meus filhos sabem que quando eles entram no carro, mamãe e papai geralmente estão orando em línguas. Ou orando sobre alguma coisa. Ou se não estamos orando, estamos adorando. A gente bota louvor, cantamos juntos, as crianças cantam juntos com a gente. Criando hábitos. Aquilo que a gente assiste como família, eu sei, é saudável para eles assistir. Temos acertado o tempo todo? Não. Já erramos? Já. Mas sempre trabalhando para cuidar e proteger o coração dos meus filhos. Proteger seus ouvidos, proteger seus olhos. Aleluia. Deuteronômio, eu vou terminar com esse versículo. Deuteronômio 6, versículos 5 a 9 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar.
amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Amados, eu creio firmemente que o Espírito Santo está nos dando sabedoria celestial para a gente poder produzir famílias, filhos, crianças, netos, sobrinhos que amam ao Senhor. Que o Senhor vai poder, que a gente vai poder prestar contas diante do Senhor e dizer: Senhor, eu fiz de tudo para proteger a geração que você me deu, o rebanho que você colocou sob meu cuidado. Eu fiz a minha parte. Isso não é só protegendo do mal, mas investindo com o que é bom. Como o apóstolo falou, palavras de afirmação, dando encorajamento, ensinando a palavra, trazendo o que é bíblico para o lar. E evitando tudo o que não é. Amém, amados? Receberam algo nessa sessão? Glória a Deus.